mesmo sendo esperado. Obrigado, Guilherme Pierangeli, pela participação. Nós estamos ao vivo com a coordenadora do Programa Municipal de Arboviroses, Heloísa Malavasi. Heloísa, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes e a você. Heloísa, como disse o Guilherme aqui na reportagem, né, esse aumento no número de casos de dengue, ele é esperado por causa da estação, por causa do período de calor, né? Mesmo que se faça ações de prevenção, ainda assim é muito difícil conter a dengue. Exato, a gente tem na dengue um comportamento sazonal, muito condicionado às condições climáticas. Então, esse período que é o outono, né, o início do outono, que a gente teve o verão com temperaturas mais altas e chuvas mais intensas, ele favorece o nascimento de mosquitos, justamente porque a gente tem os criadouros disponíveis, e os criadouros são qualquer recipiente que possa manter água parada por mais de uma semana. E o ciclo do mosquito, nesse período do ano, também com a temperatura mais alta, ele fica favorecido. Então, ele se torna mais rápido, ele conclui o ciclo de ovo até o mosquito adulto, passando pela fase aquática, que é a fase jovem de larva do mosquito, ele se dá em praticamente 10, 12 dias. Então, ele é muito rápido e não tendo controle adequado de criadouros, a reposição de mosquitos no ambiente, ela é contínua. Por isso que é tão importante o controle de criadouros, tá? E por isso que a gente tem esse aumento na transmissão da doença também nessa época. E a região, né, a divisão por regiões aqui da cidade, a região norte, ela é sempre a recordista, né? É por causa do número de terrenos? O que acontece? Tem algum trabalho especial da arboviroses, da prefeitura, para tentar conter nesses locais onde geralmente o número de casos de dengue é maior? Existe uma avaliação contínua, né? Os trabalhos eles são feitos diariamente de acordo com o contexto epidemiológico, ou seja, com onde estão os doentes, quando foi o início de sintomas, onde está a transmissão, qual o tamanho dessa transmissão e qual o perfil de criadouros existentes naquele ambiente. Então, as ações consideram isso, a gente tem as ações que são ditas as preventivas, que vêm antes da doença para tentar evitar, que é a remoção de criadouros, a informação para a população para controlar os próprios criadouros que muitas vezes estão dentro das casas, e eu tenho ações de controle, quando já tem a identificação da transmissão instalada, que são aquelas ações de nebulização com inseticida para matar um mosquito adulto que está transmitindo o vírus. Nem sempre a mesma região é a região que apresenta maior incidência, tá? Nesse ano tem sido a região norte o destaque. O ano passado a gente teve destaque para a região sudoeste. Então, assim, esse aumento da transmissão, a região que mais tem essa pressão da transmissão da doença, ela pode variar de um ano para outro, dependendo muito da circulação viral a circulação das pessoas com o vírus, porque mosquito a gente sabe que tem em toda a cidade, infelizmente, e que depende muito dessas ações, dessa mudança de postura individual em relação ao cuidado para reduzir a oferta de criadouros para o mosquito. E esse trabalho ele é feito de que maneira, o da nebulização? Primeiro saem os números, depois se faz a prevenção, ou já leva-se em conta números anteriores, como você disse, né? Tem algumas mudanças de regiões. Como que é programado isso? Os números são considerados o levantamento do momento, tá? Então, tem o sistema de notificação, que é o que nos dá essas informações e nos direciona para entender como é que está o comportamento da doença no município. Esses casos, eles são notificados pelos serviços de saúde, né? Uma obrigação dos serviços notificar os casos suspeitos de dengue. E aí é feita uma avaliação com base em mapas, né, baseada em mapas. Esses casos eles são plotados, então a gente percebe os pontos de maior concentração de casos, tanto os casos suspeitos como os casos confirmados, e é em cima dessa avaliação que as ações são desencadeadas. Tá? E a ação, então, de nebulização, ela é visando interromper a transmissão, mas ela não funciona como uma ação preventiva, porque eu não fico matando um mosquito adulto, sendo que o que eu tenho que fazer, de fato, para ter um impacto maior na transmissão, é eliminar o criadouro de forma permanente, não manter o criadouro no ambiente, não proporcionar condições em que o mosquito possa nascer e essa população ser reposta muito rapidamente. Bom, Heloísa Malavasi, a gente cobra muito
né, do poder público para tentar diminuir, para cuidar dos terrenos, mas e os terrenos particulares e os imóveis abandonados? Esse é o principal problema para tentar erradicar, é impossível, mas tentar diminuir esses números da dengue, já que a prefeitura não teria autorização para entrar nesses locais? Não sei, nem sempre eles são o principal problema, tá? O problema pode estar muitas vezes num imóvel habitado, que tem ali um responsável, mas que não tem o cuidado necessário com o ambiente. Os imóveis que são abandonados, muitas vezes eles têm essa questão, né? Parece que a pessoa sempre acha que o problema está no outro, está no vizinho, e às vezes não está. Tá? Para ser um problema, ele tem que ter um criadouro mantendo a água parada. Então, se ele tiver mantendo água parada em algum recipiente, em alguma caixa d'água ali que não está desativada, o município pode sim, o poder público pode fazer o ingresso nesse imóvel e fazer as medidas necessárias, mas muitas vezes quando a gente faz o ingresso no imóvel, mesmo acionando o proprietário e às vezes consegue também via esse acesso ao proprietário, não é identificado o problema. Então, não dá para atribuir o maior problema ao imóvel abandonado, e sim ao comportamento da população como um todo, que às vezes descarta seu resíduo de maneira inadequada. Heloísa, aí quando, por exemplo, a pessoa está com o criadouro e não percebe, para a gente dar um exemplo prático. Olha, um exemplo prático: a gente tem criadouros que mantêm água o ano todo. A caixa d'água é um criadouro assim, muito importante, que se não tiver adequadamente fechada, ela é assim, um espaço muito favorável que o mosquito consiga completar o seu ciclo, porque não vai ter predadores, então não tem interferência, tem uma quantidade de água e de matéria orgânica suficientes para que ele consiga desenvolver o seu ciclo. Tá? Então, a gente precisa lembrar que nem todo criadouro é aquele que a gente está enxergando. Se eu tenho uma calha e depois de uma chuva, as folhas, eu tenho árvores grandes perto do meu telhado, aquelas folhas podem entupir a minha calha e a água fica parada, é um criadouro muito importante que eu também não estou vendo a todo momento, não é o pneu que está no quintal, por exemplo, que é um criadouro muito evidente, né? Se eu tenho algum material, sei lá, balde, resto de latas, garrafas que eu armazeno no quintal, é muito claro que eu vejo, tá acumulando água é o criadouro, mas eu não posso esquecer desses criadouros que não gritam aos meus olhos, mas que estão lá de forma permanente e precisam ter uma manutenção. Bom, e falando sobre chikungunya, no momento são 3 casos apenas, né, registrados, um importado e 2 autóctones, perdão. Chega a ser preocupante ou é um número também que é esperado aparecer a chikungunya, por mais que tenha um número tão curto na cidade, Heloísa? Olha, a chikungunya sempre preocupa, tá? Porque a gente sabe que a forma de transmissão é a mesma, mas ela pode se comportar, aumentar esse número de casos de uma maneira muito rápida. Então, eu tenho que, de fato, controlar o criador, ficar muito atento a esses casos. O fato de ter 2 casos autóctones, ou seja, contraídos no próprio município, não foi possível observar deslocamentos para fora, para outros lugares que nos permitam afirmar que ele não foi contraído em Campinas, nos preocupa mais ainda, traz essa atenção redobrada para a gente trabalhar essas áreas e tentar conter a transmissão, eliminando os criadouros, porque é uma doença que ela pode atingir a nossa população, está toda suscetível, porque a gente não viveu ainda uma epidemia de chikungunya, e ela pode causar dores articulares aí por bastante tempo e até de forma incapacitante. Bom, para a gente fechar, o alerta da Secretaria de Saúde por causa desse crescimento, esse alerta, junto com a mudança das condições climáticas, menos chuvas agora, um período que vem diminuindo um pouquinho a temperatura, a tendência é que os casos de dengue comecem a cair em Campinas na maneira como as coisas estão, ou precisa ainda desse cuidado extra para que esses números caiam? Nesse momento, a gente precisa ter esse cuidado extra ainda, porque a gente está no começo do mês de abril. A gente tem a previsão desse cenário mais ou menos até meados do mês de maio. Então, a gente pode dizer que a gente tem pelo menos um mês inteiro pela frente com um cenário ainda favorável ao aumento da incidência dos casos de dengue. Por isso, essas medidas de controle de criadouros precisam ser completamente intensificadas, incorporadas à rotina das pessoas. Não posso deixar qualquer recipiente com água parada por mais de uma semana, porque vai virar um criadouro de mosquito.
Tá? Então, lembrar das plantas que são colocadas na água, às vezes coloca uma mudinha lá para criar raiz, tem que estar olhando, tem que estar trocando água, limpando a parede do vaso, do recipiente. E nesse momento é esperado mesmo esse aumento, é um comportamento natural da doença, a sazonalidade da doença, e as pessoas têm que estar muito atentas aos sintomas, procurar um serviço de saúde para receber a orientação adequada, para ter a indicação da hidratação adequada, porque a hidratação também é muito importante para que a pessoa não tenha uma evolução para um quadro mais grave. Exatamente. 534 casos registrados até agora, 44 a cada 100 mil habitantes, então todo cuidado é pouco, como nos explicou aqui a Heloísa Malavasi, que é coordenadora do Programa Municipal de Arboviroses aqui de Campinas. Heloísa, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Agora são 2h52. Brevidades, com a doutora Beatriz